Bem-vindo ao canal Teorias e Fatos. O Gulag, estabelecido depois que os bolcheviques chegaram ao poder em 1919, era um campo de trabalho que matou pelo menos 1 milhão de pessoas nos 50 anos seguintes. Nos dias de Joseph Stalin, uma palavra errada poderia ter resultado na polícia secreta à sua porta, pronta para arrastá-lo para um Gulag soviético, um dos muitos campos de trabalho onde prisioneiros trabalhavam até a morte. Os historiadores estimam que quase 14 milhões de pessoas foram jogadas no Gulag durante o governo de Stalin. Alguns eram prisioneiros políticos, reunidos contra o regime soviético. Outros são criminosos e ladrões. Alguns eram apenas pessoas comuns apanhadas fazendo comentários cruéis sobre oficiais soviéticos. A história dos Gulags. Os campos de trabalho russos têm uma longa história. O primeiro exemplo de um sistema penal baseado no trabalho remonta ao Império Russo, quando o czar estabeleceu os primeiros campos de concentração, katorga, no século XVII. Katorga é um termo ordenado pelo Tribunal para o Exílio de Criminosos na Sibéria ou no Extremo Oriente Russo, onde há menos pessoas e menos cidades. Lá, os prisioneiros serão forçados a trabalhar na infraestrutura severamente subdesenvolvida da região, um trabalho para o qual ninguém se oferece como voluntário. Mas foi o governo de Vladimir Lenin que mudou o sistema Gulag soviético e o implementou em larga escala. 32 fotos perturbadoras da vida dentro das prisões soviéticas de Gulag. 1. Os meninos de um Gulag olham para o cinegrafista de suas camas. Molotov, URSS. Dados não especificados. David Center for Russia and Eurasia Studies. 2. Um mineiro que morreu trabalhando em um campo de trabalhos forçados é colocado em repouso debaixo do chão. Ilha Vaigash, URSS. 1931. 3. As famílias polonesas são deportadas para a Sibéria como parte do plano de realocação da União Soviética. Famílias influentes em estados conquistados costumavam ser forçadas a trabalhar para julgar um destino sistemático sua cultura. Polônia. 1941. 4. Nem todo prisioneiro político foi empurrado para o trabalho forçado. Aqui, os corpos de milhares de poloneses estão mortos em uma vala comum. Katyn, Rússia. 30 de abril de 1943. 5. Os cadáveres de presos políticos, assassinados pela polícia secreta, ficam dentro de um campo de prisioneiros. Tarnopil, Ucrânia. 10 de julho de 1941. 6. Os condenados dormem dentro de uma casa coberta de grama em um gulag siberiano. Sibéria, URSS. Dados não especificados. 7. Cartazes de Stalin e Marx olham para os prisioneiros dentro de seus aposentos. URSS. Por volta de 1936 a 1937. 8. Prisioneiros trabalhando na construção do Canal do Mar Branco-Báltico, um dos primeiros grandes projetos da União Soviética feitos inteiramente através do trabalho escravo. 12 mil pessoas que se aproximam do trabalhavam em condições adversas sem canal. URSS. 1932. 9. Os chefes dos gulags. Esses homens foram responsáveis por forçar mais de 100 mil prisioneiros a trabalhar. URSS. Julho de 1932. 10 prisioneiros em um gulag soviético cavam uma vala enquanto um guarda olha. URSS. Por volta de 1936 a 1937. 11. Stalin sai para inspecionar o progresso no canal de Moscou, que está sendo construído por trabalhadores presos. Moscou, URSS. 22 de abril de 1937. 12. Uma mina de ouro que, durante o reinado de Stalin, foi trabalhada através do trabalho na prisão. Magadan, URSS. 20 de agosto de 1978. 13. O filósofo Pavel Florensky depois de ser preso por agitação contra o sistema soviético. Florensky foi condenado com 10 anos de trabalho nos gulags de Stalin. Ele não serve os 10 anos completos. 3 anos atrás, essa foto foi tirada. Ele foi arrastado para uma flor e um baleado. URSS. 27 de fevereiro de 1933. 14. Os diretores dos campos de Gulag se reúnem para celebrar seu trabalho. URSS. 1º de maio de 1934. 15.
Dois presos políticos lituanos se preparam para ir trabalhar em uma mina de carvão. Então, URSS. 1955. 16. Os alojamentos grosseiros que abrigam um grupo de prisioneiros em um dos gulags de Stalin. URSS. Por volta de 1936 a 1937. 17. Prisioneiros no trabalho operando uma máquina dentro de um gulag. URSS. Por volta de 1936 a 1937. 18. Prisioneiros trabalhando no Canal Báltico-Mar Branco. URSS. Por volta de 1930 a 1933. 19. Os prisioneiros martelam as rochas no Canal Mar Branco-Báltico. URSS. Por volta de 1930 a 1933. 20. Yuri Tuchunik, um general ucraniano que lutou contra os soviéticos na Guerra Ucraniano-Soviética. Tuchunik foi autorizado a viver na Ucrânia soviética após a guerra, em 1929, quando políticas soviéticas mudaram. Ele foi preso, levado para Moscou, pré e morto. URSS. 1929. 21. Os presos transportam minério de chumbo-zinco. Ilha Vaigash, URSS por volta de 1931 a 1932. 22. Prisioneiros cavando argila para o alvenaria. Ilha Solovy, URSS por volta de 1924 a 1925. 23. As autoridades examinam seus trabalhadores, trabalhando no canal de Moscou. Moscou, URSS. 3 de setembro de 1935. 24. Um isolador penal, dentro de um gulag. Vorkuta, URSS. 1945. 25. Stalin e seus homens inspecionam o trabalho no canal Moscou-Volga. Moscou, URSS. Por volta de 1932 a 1937. 26. Prisioneiros de Gulag forçados a trabalhar em uma mina supervisionada pela polícia secreta da URSS. Ilha Vaigash, URSS. 1933. 27. Os presos que trabalham em uma pausa Gulag por um momento de descanso. URSS. Por volta de 1936 a 1937. 28. Um guarda aperta as mãos de um prisioneiro, trabalhando cortando madeira. URSS. Por volta de 1936 a 1937. 29. Os guardas passam por um gulag durante uma inspeção. URSS. Por volta de 1936 a 1937. 30. A foto da prisão e os documentos de Jacques Rossi, um prisioneiro político preso por suas conexões com o líder revolucionário Leon Trotsky, estão pendurados na parede de um gulag. Norilsk, URSS. 31. Homens trabalhando na estrada Koyuma. Uma rota séria com uma estrada dos ossos, por exemplo, os conjuntos dos homens que moram construindo foram usados em sua fundação. URSS. Por volta de 1932 a 1940. 32. O coronel Stepan Garanin, ao mesmo tempo chefe dos campos de trabalho da Força Kolyma, se prepara para sua nova vida como prisioneiro. URSS. Por volta de 1937 a 1938.